Hora de falar sobre o Corinthians, que se apressou para anunciar a qualquer momento a contratação de Vitinho. Já havia dito nas minhas redes sociais, na noite dessa quarta-feira e no vídeo dessa quinta, que o acordo entre o Timão e o atacante de 31 anos de idade está fechado, certo? Nessa quinta-feira ele passou por exames médicos, foi aprovado e as últimas questões burocráticas estão sendo resolvidas para que seu nome apareça no bid o mais rápido possível. E a pressa corintiana tem a ver com o risco de, a partir da próxima segunda-feira, o Timão estar impedido de registrar novos atletas. Você sabe que o Corinthians tem até a segunda-feira para quitar numa dívida de quase 34 milhões de reais com o Santos Laguna. Se não o fizer, o Corinthians vai tomar um transfer ban que o impede de registrar novos atletas até que a dívida seja paga. Até por isso a negociação com o Vitinho foi acelerada. Para completar o noticiário corintiano, uma informação importante: Corinthians e Flamengo avançaram numa negociação paralela a todos os outros clubes em relação a direitos de transmissão de TV. Só para você entender o conceito, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029 foram vendidos para a LFU e para a Libra. Os times se dividiram nesses dois grupos. E agora, os clubes trabalham para a fusão das duas ligas numa entidade só, para negociar os direitos de transmissão entre 2030 e 2039. Só que o Flamengo e o Corinthians não concordam com os modelos adotados nem pela Libra nem pela LFU. A dupla se baseia na audiência, e enquanto eles recebem, para entender que eles precisam fazer negociações paralelas, e é assim que deve acontecer. Só para lembrar que Flamengo e Corinthians hoje representam cerca de 40% da audiência nacional, mas eles juntos recebem cerca de 15% das receitas, e é em busca de números mais iguais que Flamengo e Corinthians se juntaram nos últimos dias. Vou começar a responder as perguntas agora. Gabriel de Carvalho, boa noite, Nicola. Gabriel de Joinville, a camisa do Corinthians pesa e não são milhões como a imprensa fala que vai fazer o Palmeiras ser maior que o Corinthians. Ontem mais, só uma observação importante, né? Palmeiras e Corinthians fizeram 2 duelos de mata-mata, ou seja, 4 jogos. Nos 4 jogos, o Palmeiras não marcou nenhum gol no Corinthians. Eliminado na final do Campeonato Paulista, ou seja, o Palmeiras ficou como vice-campeão e o Corinthians como campeão, e agora eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vitinho no Corinthians, boa noite, obrigado. Vamos lá. Vitinho será reforço do Corinthians. Eu cravei ontem à noite no Twitter, depois confirmei o negócio tanto na live que a gente fez no SBT quanto no programa do Arena SBT. O Vitinho é reforço do Corinthians, o negócio está fechado. Operação que é sem custos, né? O Vitinho estava no Al-Fac, rescindiu não. Ele não teve seu vínculo prorrogado no time saudita. Estava desempregado, tinha proposta do Fluminense, mas o Vitinho, ele mudou muito, cara. O Vitinho, nas primeiras passagens dele pelo Rio, lá no Botafogo e no Flamengo, ele era um cara da noite, um cara que gostava de sair, então o Vitinho se tornou extremamente religioso. E as últimas decisões na vida do Vitinho, ele sempre tem colocado essas decisões na mão de Deus. Ele procura orar e a partir daí, segundo o Vitinho, respeitando demais a fé de todo mundo, segundo o Vitinho, ele foi orientado a não voltar para o Rio. Ele até tem casa no Rio, mora lá, mas o que ele escutou é que não era para ele jogar no Rio de Janeiro. Então ele recusou a proposta do Flu e decidiu fechar com o Corinthians, mesmo com o Corinthians fazendo uma proposta inferior ao Vitinho, tá? Então é legal contar esse bastidor. E aí só vou contar mais um bastidor. No ano passado, assim que chegou ao Corinthians, o Fabinho Soldado telefonou pro Vitinho. Vitinho, tô chegando aqui no Corinthians, tô querendo montar um time legal, você não tá afim? Ele falou, o Fabinho, eu orei aqui para Deus e Deus me disse que não era hora de voltar pro Brasil. Então eu vou ficar por aqui, eventualmente se mudar alguma coisa eu te aviso. O tempo passou, exatamente um ano depois o Vitinho decidiu que não continuaria na Arábia Saudita, também orou a Deus e entendeu que era hora de voltar ao Brasil com a família. E aí ele ligou pro Fabinho, falou, Fabinho, decidi voltar, tá? Como daquela vez não deu, tô só te comunicando, não tô te pressionando em nada, se você tiver alguma proposta para fazer, você me avisa. Aí o Fabinho fez a proposta, o acordo foi fechado, o Vitinho já passou por exames médicos nessa quinta-feira e vai ser anunciado assim que toda a burocracia estiver cumprida. O Corinthians tem muita pressa, porque na segunda-feira é grande a chance de o Corinthians tomar o transfer ban. O que é o transfer ban, pessoal? É aquele impedimento de contratação de atletas. O Corinthians vai ficar impedido, pode ficar impedido de registrar jogadores por causa daquela questão que envolve uma dívida de quase 34 milhões de reais com o Santos Laguna, tá? Se não conseguir esse dinheiro, a partir de segunda-feira,
Corinthians fica impedido de registrar novos atletas. A Esportes da Sorte não vai fazer um adiantamento para pagar. Vamos lá, o Últimas do Corinthians faz essa pergunta que é importante. Nessa semana, em que ficou constatado que o Corinthians precisa de 34 milhões de reais para pagar o Santos Laguna, a Esportes da Sorte se colocou à disposição para ajudar com antecipação de receitas. O problema é que o Corinthians já havia antecipado dinheiro, tá? Esse é o grande ponto. E talvez não seja uma grana suficiente para o pagamento dos 34 milhões. Nicola, boa noite. Com a lesão do Memphis e do Carrilho, o Corinthians deveria contratar mais um meia. O grande problema, Danilo, é a falta de dinheiro. Tava até o Vessone foi quem publicou, depois até fui conversar com o Vessone. O Vitinho é só o segundo reforço do Corinthians na temporada. Primeiro havia sido o Angeleri, contratado em março, sem custos, ele rescindiu seu contrato com o clube espanhol e chegou ao Corinthians. Então, assim, são 2 reforços no ano. O Angeleri no primeiro semestre e o Vitinho agora. E os 2 chegando de graça. Isso é o maior reflexo de que não há dinheiro em caixa e todo mundo percebe por conta de todas as notícias, todo o caos financeiro do Corinthians. Bora falar agora sobre o Corinthians, que eliminou de novo o Palmeiras, numa quarta-feira especial para o torcedor alvinegro. Não bastasse a vitória contra o grande rival e a segunda eliminação imposta ao Palmeiras na temporada, o Corinthians já havia vencido também na final do Campeonato Paulista. O Verdão viu outros rivais, como o Flamengo e São Paulo, serem eliminados. Timão, que também embolsou 4 milhões e 700 mil como prêmio pela passagem às quartas de final, assegurou a manutenção do Dorival Júnior como técnico e também segue vivo na última competição na qual ele tem chance de brigar por títulos na temporada no Campeonato Brasileiro. Dá para cravar que o Corinthians não se sagrará campeão. Muita provocação e zoeira entre torcedores corintianos, jogadores e até o próprio clube. Em suas redes sociais, o Corinthians fez uma série de provocações ao Palmeiras. Já os vídeos divulgados pelos atletas no vestiário depois do jogo mostraram muitas zoeiras, memes, enfim. Teve o Rian, o Garro e o Martínez até extrapolando um pouquinho, mas diante da euforia alvinegra acho justificável. Só para completar, Corinthians e Palmeiras fizeram 4 partidas de mata-mata nessa temporada. O Palmeiras não conseguiu marcar nem sequer um gol. Foi eliminado no Campeonato Paulista, ficou como vice-campeão no Campeonato Paulista, perdendo em casa por 1-0, empatando 0-0 fora. Nessa Copa do Brasil, vitória do Corinthians por 1-0 em casa e vitória do Corinthians por 2-0 fora de casa. Essa foi a maior derrota no placar agregado de Abel Ferreira no mata-mata desde que chegou ao Palmeiras. Bora falar agora sobre o novo reforço do Corinthians. Timão, que havia contratado apenas Angeleri na atual temporada, se acertou nessa quarta-feira para ficar com o Vitinho, atacante brasileiro de 31 anos de idade, desempregado desde que deixou o Al-Ettifaq da Arábia Saudita no mês passado. O acordo foi fechado por telefone entre o Fabinho Soldado e o próprio Vitinho. Inclusive, eu vi que não houve a participação de intermediários, exceto pelo representante do jogador. O Vitinho vai assinar até 2027 e vai ter um salário pouco superior a R$1 milhão por mês. Quando eu falo em salário, eu me refiro a salário, direitos de imagem e luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Importante contar que o Vitinho tinha proposta oficial para jogar no Fluminense, mas ele, nesse momento da carreira muito religioso, entendeu que não deveria permanecer no Rio de Janeiro. E foi o próprio Vitinho, que em meio a muitas especulações e seu nome ligado ao Corinthians, telefonou para o Fabinho Soldado. Ele tinha o telefone porque na temporada passada o Fabinho tentou sua contratação. Na oportunidade, o Vitinho preferiu continuar na Arábia Saudita. Agora, o Vitinho ligou para o Fabinho para falar: Fabinho, lembra que você me procurou no ano passado e eu disse que ficaria mais um ano por aqui? Agora estou voltando ao Brasil, não vou mais jogar na Arábia Saudita. Se você tiver a intenção de me contratar, já sabe o meu telefone. Negociação acabou sendo rápida, o acordo está fechado e o Vitinho deve ser anunciado em breve, até porque o Corinthians tem pouco tempo para registrá-lo. Na próxima segunda-feira acaba o período que o Timão tem para fazer uma quitação junto ao Santos Laguna de 34 milhões de reais, referente a uma dívida e condenação na FIFA por conta da compra de Félix Torres. Se o Corinthians não conseguir fazer o pagamento até segunda-feira, o Timão será proibido de inscrever novos atletas, até por isso a pressa para o registro do Vitinho.
Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Chega aqui deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa aí o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil, combinado? A gente vai ficando por aqui, né, rapaziada? Um grande abraço no seu coração, nos segue para mais. Até o próximo vídeo, vamos que vamos pra cima, vamos com tudo.